Olá, meu nome é Priscila Rolim, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, no campus de Castelo do Piauí. A atividade da disciplina consiste em apresentar uma aula de até 15 minutos de um tema livre. Eu escolhi falar sobre o tema de citologia. Para iniciarmos, nós temos que conceitualizar citologia. O que seria citologia? Citologia nada mais é do que o estudo das células. Que células são essas? Todas as células existentes no planeta. Só que essas células elas são classificadas de algumas formas. Nós podemos classificá-las em procariontes e eucariontes. As células procariontes, elas são as primeiras células que apareceram na Terra. Por serem mais antigas, mais primitivas, elas têm uma estrutura mais rudimentar. Nessa célula, o material genético, ele está solto no citoplasma. Ele não está envolto no núcleo, como acontece nas células eucariontes. Já nas células eucariontes, como eu já adiantei, o DNA ele está dentro do núcleo da célula, ele não está solto no citoplasma. As células, elas ainda dividem-se em células animais e células vegetais. Elas têm algumas diferenças. Uma das principais diferenças é que as células vegetais contêm cloroplastos, vacúolo central e parede celular, enquanto que as células animais não têm essas estruturas. Vale salientar também que o carboidrato de reserva nas células animais é o glicogênio, nas células vegetais é o amido. O amido é muitas vezes utilizado por nós, seres humanos, por nós animais como um todo, como fonte de energia. Essa aula não tem como objetivo esgotar o assunto de citologia. Nós iremos focar mais nas células animais. Durante nossa aula, nós vamos ver os componentes da célula e quais as funções de cada um deles. O primeiro componente que eu chamo a atenção para uma célula animal é a membrana plasmática. A membrana plasmática nada mais é do que essa membrana que ela envolve a célula. Eu vou mostrar aqui uma imagem dessa membrana plasmática mais de perto. Isso aí é uma membrana plasmática, vista de maneira aumentada. Vamos supor que essa parte de cima seja a parte de fora da célula e essa parte de baixo a parte de dentro. Essa membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios. Os fosfolipídios são essas estruturas aqui que tem esse rabinho vermelho. Vocês podem observar que tem essa estrutura circular e esses fiapos vermelhos, e embaixo também tem a estrutura circular e essas estruturas vermelhas. Essa parte da cabeça ela é uma parte polar, certo? E a parte vermelha é uma parte apolar. A membrana plasmática ela tem diversas funções, dentre elas proteger a célula para que não entrem coisas indesejadas nas células, substâncias indesejadas, mas também ela serve como uma espécie de seletor, Ela seleciona o que é que vai entrar ou não na célula. E também na membrana plasmática não tem só essas estruturas de fosfolipídios, mas também tem algumas proteínas, que são essas estruturas verdes. Essas proteínas elas vão auxiliar na entrada de algumas substâncias dentro da célula. Vale lembrar que todas essas substâncias que compõem a camada de fosfolipídios, elas não são fixas, elas são fluidas. Essa proteína ela pode se movimentar dentro dessa camada. Essa fluidez nós chamamos do modelo de mosaico fluido, que quer dizer que essas substâncias elas podem se movimentar livremente na bicamada lipídica. Essa membrana plasmática ela pode ser envolvida por uma outra
substância, por uma outra estrutura, na verdade. Nas células animais, ela é envolvida pelo glicocálice. E nas células vegetais, ela é envolvida pela parede celular. É uma estrutura a mais que vai dar uma maior proteção à membrana celular. Agora nós vamos ver, nós já vimos essa parte de fora, que é a membrana plasmática, e agora nós vamos ver a parte de dentro, que nós chamamos de citoplasma. O citoplasma ele é composto por água, proteínas, sais minerais e açúcares. O citoplasma é tudo isso que tem dentro da célula. O que é que tem tanto dentro da célula, né? De que ele é formado? Tem o citosol, que é esse fluido que tem aqui dentro. Tem as organelas, que são as partes das células que nós vamos estudar. E tem o citoesqueleto. Os citoesqueletos são redes de tubos e filamentos de proteínas, que dão estrutura à célula e faz com que essa célula consiga também se movimentar. Dentre os componentes celulares, nós temos o retículo endoplasmático. Ele se divide em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é esse aqui que está em vermelho, mais próximo ao núcleo. Ele é rugoso porque ele apresenta essas estruturas aderidas na sua superfície. E essa estrutura nada mais são do que ribossomos. Logo, se nós temos ribossomos nessa estrutura, a função principal do retículo endoplasmático rugoso é a síntese de proteína, a produção de proteína. O retículo endoplasmático rugoso irá produzir proteínas. Na continuidade dele, nós temos o retículo endoplasmático liso, que é essa parte mais clara da imagem. O retículo endoplasmático liso, ele tem como função a síntese de ácidos graxos, de fosfolipídios e de esteróis, ou seja, ele vai produzir essas substâncias, diferente do retículo endoplasmático rugoso. Nós temos também o complexo de Golgi, que seria essa estrutura aqui. Ela fica um pouco próxima ao retículo endoplasmático. O complexo de Golgi, ele é como se fosse uma estrutura, uma organela que serve para organizar a produção que vem do retículo endoplasmático rugoso. Toda a proteína que é produzida no retículo endoplasmático rugoso, ela é transferida para o complexo de Golgi e lá as proteínas serão modificadas, separadas e empacotadas em bolsas membranosas para serem enviadas para os seus destinos, né? E esses destinos não só dentro da célula, mas principalmente fora da célula. Por exemplo, no pâncreas são produzidas proteínas que vão atuar como enzimas digestivas. Então, o retículo endoplasmático rugoso vai produzir essas proteínas. O complexo de Golgi vai transformá-las, empacotá-las e enviá-las para onde? Para o intestino delgado, para que lá possa ocorrer a digestão dos alimentos. Então ele enviará essas proteínas para os seus locais, para os locais onde elas serão utilizadas. Não necessariamente dentro da célula, mas também pode ser utilizado fora da célula. O complexo de Golgi, ele também é responsável pela síntese de lisossomos. Os lisossomos, eles são estruturas circulares que estão nas células. Nós vamos ver aqui qual é a função do lisossomo. A função dos lisossomos nada mais é do que a digestão celular. Esse lisossomo, ele consegue digerir certas substâncias que entram na célula, promovendo assim sua sustentação, seu metabolismo, sua sobrevivência de uma forma geral. Nós temos ainda os peroxissomos, que também são estruturas circulares. Esses peroxissomos, eles são responsáveis pela oxidação e muitas vezes pela oxidação de substâncias tóxicas. Então, as células do fígado, ela tem uma grande quantidade de peroxissomos e ela oxida substâncias tóxicas que entram no nosso corpo, como por exemplo o álcool.
ele é tratado aí no peroxissomo para que seja retirado, ele entra como uma substância que faz mal ao corpo e essa estrutura celular, essa organela, o transforma para que ele se torne uma substância que não seja nociva à saúde humana. Por último, nós temos aqui as mitocôndrias. As mitocôndrias são essas estruturas aqui que tem uma crista dentro. E as mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular. Elas são organelas muito importantes, pois é através do processo de respiração celular que são produzidos os ATPs, né? Então, é a partir da mitocôndria que é produzida energia no nosso organismo. Energia essa que será utilizada em todo o processo que nos mantém vivos. Então, graças a todas as estruturas, mas também a mitocôndria, é possível que haja vida. E a mitocôndria, ela é uma organela bem diferente, digamos assim, das demais. Ela tem um DNA próprio. As outras organelas não têm DNA, o DNA está apenas no núcleo. Mas a mitocôndria não, ela tem um DNA próprio. E esse DNA, ele é totalmente proveniente da mãe, porque quando o feto está se formando, né, ele recebe material genético do pai e da mãe, mas toda a mitocôndria que vem do pai, ela é gasta no processo de fecundação. Portanto, toda a mitocôndria que entra, né, que faz parte do processo de formação do animal, ela vem toda da mãe. E essa mitocôndria, por ela ter um DNA próprio, ela é bem comparada com alguns micro-organismos, algumas bactérias passadas, sabe? Primordiais. E isso dá origem a uma teoria que se chama teoria endossimbiótica. Nessa teoria, diz que provavelmente foi uma bactéria que conseguiu entrar dentro da célula e conseguiu se agregar ali, né, formando uma simbiose mesmo, onde um organismo depende do outro e eles se ajudam mutuamente. Então, há essa teoria por trás da existência da mitocôndria. Muitos acreditam nessa teoria. Bom, nós vimos todas as estruturas que tem no interior da célula, desde a membrana plasmática até a mitocôndria, e mostramos a função de cada uma delas.